O Unix é uma dessas invenções que começam como solução pragmática para um problema local e, sem alarde, acabam virando a espinha dorsal de uma era inteira. Mais do que um sistema operacional antigo, ele é um jeito de pensar computação, ferramentas pequenas e combináveis, texto como formato universal e uma separação elegante entre o núcleo kernel e o restante do sistema. A história do Unix é, ao mesmo tempo, a história de como a computação saiu de máquinas raras e caríssimas para ambientes compartilhados, redes, servidores, universidades e, por fim, para praticamente tudo o que roda na internet e até no bolso. Antes do Unix, o sonho do Multics e o retorno ao simples. Para entender o nascimento do Unix, é preciso voltar um passo. O Multics Multiplexed Information and Computing Service. Nos anos 1960, ele representava um sonho ambicioso, um sistema multiusuário, com segurança, confiabilidade e recursos avançados de compartilhamento de tempo time sharing. Era um projeto enorme e colaborativo, com complexidade e custos que refletiam a visão grande da época. Construir um sistema quase industrial, com tudo planejado de uma vez. Mas projetos muito grandes frequentemente sofrem com o próprio peso. No fim da década, a frustração com o Multics dentro do Bell Labs cresceu. A equipe que trabalhava com aqueles conceitos, especialmente Ken Thompson e Dennis Ritchie, gostava das ideias, mas não do tamanho do monstro. A resposta foi quase uma contra-reação. E se a gente fizer algo menor, funcional, elegante, com o mínimo necessário e evoluindo por camadas? Essa mentalidade é a semente do Unix, aproveitar boas ideias como time sharing e um sistema de arquivos hierárquico, mas recomeçar com uma base muito mais enxuta. O nascimento. Ken Thompson, um PDP-7 e um sistema de verdade. A origem do Unix tem um quê de improviso genial. Ken Thompson queria um ambiente de desenvolvimento confortável para trabalhar em um projeto, e acabou usando um computador relativamente modesto para padrões de laboratório na época. Um PDP-7, em vez de esperar recursos ou aprovação para algo grande, ele foi construindo um sistema operacional que o ajudasse a programar e experimentar. O que começou como necessidade de trabalho rapidamente virou um sistema coerente, um kernel que gerenciava processos e arquivos e um conjunto de utilitários para operar o sistema. Nessa fase inicial, ainda tudo era muito caseiro e dependente da máquina. Só que o conceito por trás já era poderoso. Uma interface simples, com programas pequenos que fazem uma coisa bem feita e podem ser combinados. Esse ponto é crucial. O Unix não se definia por um grande aplicativo, mas por um ecossistema de ferramentas. Essa ideia faça uma coisa e faça bem viraria parte do DNA do sistema e uma das razões de ele se adaptar tão bem a contextos diferentes ao longo das décadas. A grande virada, a linguagem C e a portabilidade. No começo, o Unix era escrito majoritariamente em assembly, o que era normal para sistemas operacionais, desempenho e controle total do hardware. O problema é que assembly é intimamente ligado à arquitetura. Portar um sistema assim para outra máquina é quase reescrevê-lo do zero. A virada histórica acontece quando Dennis Ritchie desenvolve a linguagem C e sua antecessora, a B, influenciada por BCPL, e o Unix passa a ser reescrito nela. Isso não foi só trocar de linguagem. Foi transformar o Unix em um sistema portátil. C era alto nível o suficiente para facilitar a vida do programador, mas baixo nível o suficiente para permitir escrever kernel e utilitários com desempenho e acesso a recursos do hardware. Com isso, o Unix ganhou uma espécie de superpoder. Em vez de ficar preso a uma linha específica de computadores, ele poderia migrar e, ao migrar, se multiplicar. A universidade entra em cena. A expansão acadêmica e a cultura do Unix. Um fator decisivo na história do Unix é a relação com universidades. Em um período em que software não era ainda produto de prateleira como hoje, o licenciamento do Unix com código-fonte disponível para instituições ajudou a criar um ecossistema acadêmico em torno dele. Nas universidades, o Unix virou laboratório vivo. Alunos e pesquisadores não apenas usavam um sistema, estudavam, modificavam, adicionavam recursos. A cultura hacker no sentido original, curiosidade técnica, experimentação, melhoria incremental, encontrou ali um terreno fértil. O resultado foi um ciclo virtuoso. O Unix era bom para pesquisa, e a pesquisa melhorava o Unix. BSD versus System 5. Duas famílias e um mesmo tronco. Com o tempo, o Unix deixou de ser uma linha única e passou a ser uma árvore de famílias. Um dos ramos mais influentes foi o BSD, Berkeley Software Distribution, desenvolvido na Universidade da Califórnia, Berkeley. O BSD ficou famoso por contribuições fundamentais, especialmente em redes. Muito do que entendemos como Unix com internet foi moldado ali, incluindo implementações e melhorias que ajudaram a padronizar o uso de TCP, IP, no mundo acadêmico e depois comercial.
Do outro lado, o Unix comercial se consolidou em torno do que ficou conhecido como System 5.8 e T. Essa linhagem foi importantíssima para o mercado corporativo e para grandes fabricantes, gerando variantes oficiais e amplamente suportadas. A coexistência dessas famílias trouxe riqueza técnica, mas também fragmentação. Comandos parecidos com diferenças pequenas, comportamentos divergentes, bibliotecas e interfaces não totalmente compatíveis. Isso plantou a necessidade de padronização. A padronização, POSIX, Unix-like e o que significa ser Unix. Para reduzir a babel de variantes, surgiram esforços de padronização. O POSIX Portable Operating System Interface definiu um conjunto de interfaces e comportamentos para sistemas compatíveis. Na prática, ele ajudou a transformar um jeito Unix de operar em um contrato. Se você seguir essas interfaces, programas portáveis rodam aqui e ali com menos dor. Ao mesmo tempo, Unix virou também uma marca com certificações formais, o que é oficialmente Unix, e um guarda-chuva cultural Unix-like, que inclui sistemas que seguem filosofia, estrutura e APIs semelhantes, mesmo sem serem um Unix certificado. É aqui que a história começa a encontrar o presente, o legado moderno, Linux, macOS, BSD, e a internet inteira. Quando o Linux surge inspirado por Unix e compatível em muitos aspectos com POSIX, ele se encaixa naturalmente no ecossistema de ideias Unix, permissões, processos, pipes, shell, ferramentas de texto e hierarquia de diretórios. Ele não é o Unix original, mas carrega boa parte da lógica e do estilo que o Unix consagrou. Em paralelo, os sistemas BSD continuam evoluindo FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, preservando e refinando o legado do BSD. E no mundo desktop e mobile, o macOS e suas bases também bebe dessa tradição, com núcleo e userland fortemente influenciados por heranças Unix. O resultado é quase paradoxal. O Unix clássico, como um produto único e central, pode ter diminuído em visibilidade, mas suas ideias venceram. A web, servidores, cloud, roteadores, dispositivos embarcados e uma enorme parte da infraestrutura digital rodam em sistemas que descendem direta ou indiretamente dele, ou imitam suas interfaces e filosofia. Por que o Unix foi tão duradouro? Algumas razões aparecem repetidamente quando olhamos para essa trajetória. Simplicidade estruturada. Não é simples no sentido de frágil, é simples no sentido de modular, compreensível e extensível. Ferramentas combináveis, pipes e texto como cola universal permitem automação poderosa com peças pequenas. Portabilidade via C. A decisão de reescrever o sistema em C foi um salto de escala. Cultura de compartilhamento técnico, universidades e comunidades ajudaram a criar uma mentalidade de melhoria contínua. Compatibilidade e padrões, POSIX e práticas consolidadas tornaram o estilo Unix um idioma comum. No final de 2025, o achado da Universidade de Utah e a recuperação de uma versão histórica, pesquisadores ligados à Universidade de Utah School Save Computing encontraram, em um ambiente de armazenamento, uma fita magnética de 9 trilhas datada da era disco início dos anos 70. Com um rótulo indicando Contain Unix Originals from Bell Labs Z4, o material chamou atenção porque o Unix Version 4 é uma peça raríssima da arqueologia do software por muito tempo. Não se tinha uma cópia completa amplamente preservada. O caso evoluiu rapidamente, de pode ser para conseguimos recuperar. Conforme reportagens técnicas publicadas em dezembro de 2025, o conteúdo foi recuperado com sucesso e passou a ser apontado como a única cópia conhecida do Unix, Version 4, em forma recuperável, destacando-se também por ser uma versão marcante por consolidar componentes em C-kernel e utilitários centrais, além de poder ser executada hoje via emulação de máquinas PDP-11. Em outras palavras, além de toda a história do Unix como ideia e linhagem, 2025 terminou com um presente para historiadores da computação. Um pedaço do Unix de verdade, do começo da árvore, reaparecendo graças a uma fita esquecida e ao trabalho paciente de preservação e recuperação. E assim, ao olhar para a história do Unix, percebemos que não estamos falando apenas de um sistema operacional, mas de uma filosofia que atravessou décadas. Uma ideia simples criada em um laboratório que moldou universidades, empresas, a internet e praticamente toda a infraestrutura digital que usamos hoje. O achado da versão original do Unix pela Universidade de Utah não é apenas uma curiosidade histórica, é um lembrete poderoso de como boas ideias resistem ao tempo. Em meio a tecnologias cada vez mais complexas, o Unix nos ensina que elegância, simplicidade e colaboração podem ser eternas. Se hoje você usa um computador, um servidor, um smartphone ou navega pela internet, há grandes chances de que, em algum nível invisível, o Unix ainda esteja lá silencioso,
eficiente e fundamental. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like. Compartilhe com quem ama tecnologia e história da computação e se inscreva no canal para mais vídeos como este. Até o próximo vídeo.